Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais essa aula. E se você não é meu aluno, se você achou esse vídeo no YouTube, aproveita, porque essa é uma aula do último módulo do meu treinamento, meu ministério, direcionado para pastores, para líderes, para pessoas que são crentes há muito tempo, pessoas que tenham a sua fé fundamentada. Ou talvez você venha só pelo clickbait ou pela thumb, o fim da igreja. Então, nós vamos falar hoje, eu quero discorrer com vocês sobre esse tema. Você está preparado para o fim da igreja? Como assim, Violeta? A igreja nunca vai acabar. Pois é verdade, a igreja nunca vai acabar, porque a igreja ela é formada, ela tem duas pernas, ela não tem uma placa, ela não tem uma denominação, ela não tem um prédio, tá? O que nós fazemos nas igrejas como nós conhecemos hoje são ajuntamentos da igreja, mas a igreja em si somos nós. Então, nós realmente não vai acabar. Mas, se você está nesse curso, se você é meu aluno lá desde o começo, espero que você tenha entendido já o propósito desse curso, tá? Nós fazemos nós damos uma pincelada, onde nós cuidamos de você como um indivíduo, depois você olhando para suas relações, relação de casal, relação de família, relação com a igreja. Por quê? Porque quando você não está bem, as coisas ao seu redor vão ser lidas, vão ser direcionadas de acordo com o seu interior, tá? E por que eu quis fazer esta aula sobre o fim da igreja? Bom, se nós lermos a Bíblia, ela já conta o nosso começo e ela conta também o nosso final. O nosso final, né, tá lá em Apocalipse, com a volta de Cristo. Só que o que a Bíblia nos conta não é algo muito bonitinho. Não, Jesus não vem com flores, né? Ele não, o final não é, claro, nós vamos triunfar, mas nós vamos passar por um processo onde a igreja, embora ela sempre tenha sido perseguida desde o do nascimento dela, mas nós ainda precisa de uma piora para que Jesus venha. E nós temos visto no mundo todo hoje um movimento anticristão, tá? Anti-igreja. Esses dias eu até estava assistindo um vídeo não, eu entrei, né, passei pela sala e meu marido estava assistindo um vídeo dos países que já estão com aliados, vamos dizer assim, vamos ver uma forma de eu dizer, eles estão eles têm uma aliança com um tipo de governo que vai levar o cristianismo para esse lugar de perseguição. Então, a maior parte, praticamente 70% do planeta já tem essa aliança. Nós aqui na América do Sul, nós temos visto o quê? Chile, Equador, esses países ao nosso redor, a igreja sendo fechada. Em 2014, uma vez eu cheguei para minha mãe é pastora, né? Eu venho de uma família de pastores, caso você esteja me vendo pela primeira vez. Eu disse para ela, mamãe, a igreja vai acabar. Ela ficou horrorizada. Ela falou que jamais isso ia acontecer, que Deus não ia deixar, que o Espírito Santo, enquanto estivesse na terra, que a igreja ela ia ter um lugar. Claro que ela não tinha know-how para entender o que eu estava dizendo. Em 2020, a igreja fechou. E todos foram para casa. E todos ficaram confinados. Gente, aquilo ali é um ensaio. A pandemia foi um ensaio. Para quê? Para a igreja entender os seus próprios problemas, as suas feridas internas. Lembrando que quando eu falo igreja, agora você vai pensar em pessoas, tá? Então eu quero fazer uma abordagem, primeiro, de como que esse processo ele pode se dar, como que ele pode acontecer, e se ele acontecer, você precisa estar preparado, e de fatores econômicos, porque muitos dos pastores, eles vivem da obra, eles dependem do fluxo da obra, fluxo financeiro, estou falando de dinheiro também. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês vão lidar com isso? Então, há algum tempo atrás, há quantos anos? Uns 30 anos, mais ou menos, surgiu um movimento dentro da igreja chamado Célula.
né? O G12, eu acho que foi o primeiro que eu me lembro. E eu confesso para vocês que eu nunca gostei do esquema célula. Por quê? Eu nunca fui fã porque eu vi igrejas indo de 300 membros para 1.500 membros. E vi igrejas que elas saíram de 300 membros para 1.500, às vezes 2.000 membros, e algum tempo depois ela se desfez. Por quê? Porque quanto maior o monstro, né, maior o estrago que ele faz. E por que eu digo monstro? Calma que vocês vão entender daqui a pouco. Uma igreja que ela tem esse crescimento exponencial, ela precisa de estrutura, ela precisa de equipe treinada, ela precisa de uma base de conhecimento sólida. Então, muitas vezes, essas igrejas, elas cresceram de uma forma muito rápida e elas não tinham pernas fortes para sustentar o que elas conseguiram, tá? E aí, uma certa vez, eu fui numa igreja, lá no estado de São Paulo, e eles também eram adeptos mais ou menos do estilo de célula, só que eles eram adeptos do estilo 1 a 1. Então, eu, como uma líder, eu discipulava uma única pessoa durante um ano. E aí, durante esse ano, essa pessoa que eu liderava, que eu discipulava, eu, além de discipulá-la, eu também preparava ela para que no ano seguinte ela fosse discipuladora de uma única pessoa. E aquilo me acendeu um alerta, porque ainda assim a igreja teve o crescimento igual das células. As células eram 12, 15. Hoje nós temos a célula, ela está espalhada por todo lugar. Uma outra crítica minha que eu sempre fiz à célula, eu estou aqui abrindo meu coração, porque nós estamos entre pastores. E não é para dizer que eu sou boa ou se eu não sou, se eu tenho razão ou se eu não tenho. É para nós fazermos um pense aqui, vamos pensar aqui juntos. Vamos fazer um brainstorm, porque muitas vezes, né, a própria Bíblia diz, da multidão de conselhos, na multidão de conselhos há sabedoria. Então vamos aqui um ajudar o outro, um contar as suas histórias para o outro. Uma das minhas críticas à célula, porque a célula ela tem um objetivo de pegar pessoas que não conhecem a igreja, que não conhecem a Cristo. Então, eu vou pegar os meus vizinhos, meus amigos, os meus primos que não vão na igreja, eu convido eles para a célula. Porque muita gente tem preconceito em relação à igreja. Deus me livre, se eu for para a igreja, as pessoas descobrirem que eu estou indo na igreja crente ainda. Só que no âmbito familiar, ali no seio de uma casa, aquilo ali não seria igreja na visão das outras pessoas. Então elas teriam menos resistência, um negócio mais despojado, um negócio mais legal, mais tranquilo. E aí ali a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo, muitas vezes, a pessoa recebe o Espírito Santo ali na célula e ela desenvolve uma sede, uma fome pela palavra e acaba fazendo parte da membresia. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos? As igrejas têm células? Têm células. Elas trazem pessoas novas? Às vezes. E muitas vezes a palavra ela é só repetida, papagaiada, na célula. Então é um tempo que era para ser... Por que a palavra é repetida na célula? Justamente para pessoas que não conhecem, pessoas que não foram na igreja, pessoas que não vão à igreja. Só que a praxe é a galera da própria igreja vai para a célula, eles repetem a palavra que o pastor já pregou e chove no molhado. Ah, mas Violeta, isso é bom porque fortalece. Ok. Só que nesse processo de celularização, as igrejas perderam o escopo, perderam a finalidade, muitas vezes, da escola bíblica, porque isso cansa as pessoas. Ah, eu vou um dia na escola bíblica, eu vou na célula, vou no culto não sei do que, vou no culto de domingo, entendeu? Então, as pessoas, se você assistiu as minhas últimas aulas, eu falo, a forma de comunicação hoje em dia, ela mudou. E a igreja precisa se adaptar à forma de comunicação. A forma de viver mudou por conta da tecnologia. E a igreja precisa entender o que nós estamos fazendo de errado. Será que nós estamos usando todo o potencial de comunicação que a tecnologia nos traz? Não sei. A pandemia veio para ensinar a igreja a respeito disso. Então,
como eu sempre digo, todo problema é um mensageiro, porque o mensageiro, imagina que você faz uma compra na internet. Você pede um fone de ouvido, por exemplo. Quem é que traz esse fone de ouvido para você? Um carteiro, um entregador. Agora imagina toda vez que o entregador chegar no teu portão, você bate nele, você chuta ele, você enxota ele, porque ele atrapalhou você assistindo sua televisão. Não faz sentido. Muitas vezes é isso que nós fazemos. O problema é esse mensageiro, é esse carteiro. E a gente coloca ele para correr e não pega a nossa encomenda, tá? Então, voltando aqui, eu sou adepta, eu tinha, né, até alguns anos atrás, esse preconceito com célula. E outra, eu sou de uma família de pastores, então eu vi modelos de célula que deram certo e vi muitos modelos que deram muito errado. Então eu ia fazendo as minhas ponderações e cheguei na seguinte conclusão: esse negócio aí não vai rolar, não é legal isso daí. É um problema, na verdade. Só que se você assistiu também uma outra aula, eu fiz um passei pela história sobre coisas que a igreja achava ruim e foi incorporando aos seus cultos, né? Na música, na forma de adoração, na liturgia, na forma de ler a Bíblia. E a célula, ela é mais um elemento que Deus entrega para um momento agora, de agora. Por quê? Porque eu pergunto para vocês, a sociedade, ela tá tão desgringolada, ela tá tão esfarelando, ela tá com uma osteoporose tão forte que ela tá esfarelando a sociedade. Por quê? As famílias hoje em dia, elas são predominantemente disfuncionais. Se você tem filhos pequenos, faz um levantamento aí, pergunta para o seu filho, filho, quantas crianças na sua igreja, na sua escola, desculpa, na sua sala de escola, elas vivem com o pai e com a mãe? A minoria. Então, uma família que ela já é desfeita, ela é separada, o pai está para um lado, a mãe está para o outro, tem aquela briga, geralmente a criança fica no meio dessa briga, essa criança ela vai crescer de uma forma disfuncional. Ela vai crescer com pressões emocionais que ela não deveria ter. Seja no lado financeiro, porque o pai não paga pensão, e a mãe xinga, e a mãe põe no pau, e a mãe grita no telefone, seja no lado emocional, porque o pai quer pegar, o pai quer sumir com a criança, ou a mãe quer que o pai venha pegar porque é obrigação dele a cada 15 dias e ele some, desaparece, e ele arruma namorada e posta foto no Instagram com outra mulher, na balada, na festa, no churrasco do amigo, e a mãe conversa com a avó da criança, xingando. Olha só todo esse emaranhamento. Então essas crianças, elas estão crescendo já desestruturadas. Família fraca, o que acontece? Igreja fraca. Igreja fraca, sociedade fraca. Simples assim. E nós vemos um movimento onde a família ela está sendo desvalorizada, o casamento está sendo desvalorizado, o ter filhos, a maternidade está sendo desvalorizada, tudo isso vem sendo dissolvido na cabeça dessa nova geração. Por que eu digo o fim da igreja? Primeiro, simplesmente pelo fato do caminho que a sociedade está trilhando. Por quê? Pessoas que não têm parâmetro, pessoas que não têm onde se apegar nas questões emocionais, conceitos de amor quebrado, elas vão viver a vida dissolutamente, sem limites. E a igreja muitas vezes tem limites. E aí chega lá, pô, se eu vivo a minha vida sem limites, por que você vai querer pôr limites? Aí o pastor que tá pondo limite. Não, porque a pessoa não conhece. Então, já começa por aí, a questão da própria formação da sociedade, para onde a sociedade está indo. Então, as pessoas, elas terão cada vez mais dificuldades de compreender o evangelho. Por quê? Por conta do seu modus operandi, da forma como eles vivem, das suas emoções fracas. Essa semana mesmo tive um debate no grupo da família e com um outro grupo de líderes sobre como lidar com os conflitos, um com conflito emocional aqui, outro com conflito de casal. Então, o líder, ele precisa olhar hoje, ele tem que ter habilidade, o líder eclesiástico, de primeiro, ele estar bem. Não adianta nada você querer liderar pessoas você estando mal.
Você estando mal da saúde, estando mal da cabeça, né? Tá em casa triste, abatido, depressivo, ansioso, e aí tem que subir lá no altar e pregar. É claro que muitas vezes a pessoa ela se renova no altar, lá pregando, sobe lá no púlpito e prega e fala, só que a hora que chega em casa, a realidade bate na porta e entra de novo. Então, eu tenho visto muitos pastores deprimidos, muitos pastores cansados. Os pastores estão cansados. Então, o primeiro fator para o fim da igreja é a própria sociedade, o próprio caminho que a sociedade tem tomado. Segundo fator, então, nesse caso, segundo fator, a própria lei. O mundo ele caminha para um lugar onde tudo aquilo que o evangelho prega, o mundo prega extremamente ao contrário. Então você agora, você pode viver, você pode determinar sua identidade a partir do que você deseja, a partir do que do que você sente. E a Bíblia não diz isso. Nossa identidade não é firmada naquilo que nós sentimos, naquilo que nós desejamos, mas sim naquilo que Deus nos fez para ser, naquilo qual é o nosso propósito baseado em Deus. Só que se eu disser para a pessoa, olha, essa forma que você está vivendo, a forma como você determina a sua identidade, a forma como você direciona a sua identidade, ela está contra aquilo que Deus espera de você. O fato de eu falar isso já está sendo criminalizado. Eu não posso, o evangelho acredita que determinada coisa aqui, isso aqui é demônio, isso aqui é ação do maligno. Eu não posso dizer isso, porque a Bíblia diz, mas eu não posso, não vou poder dizer, porque a lei me proíbe de dizer isso. Então, o caminho é que, legalmente falando, eu não vou mais poder pregar o evangelho genuíno no altar, porque o altar é um lugar público. Uma igreja é um lugar público, e sendo público, eu tenho que obedecer regras de lugares públicos. Então, para onde que essa galera vai agora? Para as casas, porque constitucionalmente falando, a casa é o único lugar que ainda goza de certos resguardos, de certos direitos. Então, o lar, a casa, o domicílio, ele é inviolável. Ou seja, o Estado não tem o direito de entrar no meu domicílio, a menos que eu tenha algum perigo para a sociedade. Então, o único lugar que eu vou poder pregar o evangelho genuíno vai ser dentro da minha casa. E, mais para frente, se você pega, inclusive, até a história do mundo, dos judeus também, você vai ver que o domicílio era o único lugar onde a gente pode pregar o evangelho, vai ser onde a gente vai poder pregar o evangelho. E aí eu pergunto, vocês estão preparados? A igreja está preparada para isso? Mas espera aí, a galera vai para dentro de casa e cadê o sacerdote? Cadê a mãe? Cadê o pai? Tá todo mundo muito louco, trabalhando desvairadamente para sustentar a família. Você está vendo como a estrutura social ela já foi desmontada para o fim da igreja, levando para o fim da igreja? E aí eu pergunto para você, se você agora, você pastor, que depende do ministério, agora nós vamos entrar na fase financeira. Primeiro, você está todo zoado dentro de casa, né? Emocionalmente. Saúde horrível. Por quê? Porque tem um monte de problema que você precisa resolver e é tudo nas suas costas. Segundo, a sua família muitas vezes apresenta os mesmos problemas lá do mundo. E não é à toa, né? Porque eu sempre digo, e espero que você tenha entendido até agora, porque essa é uma das últimas aulas. A igreja, ela nasce em Atos. A Bíblia começa com o quê? Com Éden. Família. Então, se você não começar a cuidar de você, Éden fica... O Adão, quando Deus cria Adão fica um tempo ainda sozinho. Por quê? É para você entender, olha os princípios. Você cuida primeiro de você. Reorganiza quem você é. Reorganiza suas emoções. Reorganiza sua espiritualidade, sua saúde física. Depois, quem chega? Eva. Depois, aí Deus dá um mandamento, ordena, sede fecundos. Aí nasce o quê? Família. Lá depois que Cristo morre, depois que Cristo, né, volta para o céu, é que nasce a igreja como nós conhecemos hoje. Então tem uma ordem das coisas. Então você cuida de você, cuida da sua família, cuida do casal, da família, e aí nós vamos para a igreja. Só que hoje, o que muitas pessoas fazem? Elas casam
Tem algumas denominações que eles são obrigados a casar para depois serem elevados a pastor. Por quê? Porque tecnicamente, teoricamente, se o pastor ele é casado, ele tem menos chance de um pecado sexual aí, né? De uma fornicação. Será? Então vamos lá, recapitulando. A igreja ela vai ter uma tendência a voltar para os lares. Então hoje eu olho para a célula como um ato de misericórdia de Deus. Nos ensinando, ó, há 30 anos Deus está nos ensinando. Agora presta atenção, quanto tempo que o povo de Israel ficou no deserto mesmo? Para você ver como Deus ele é tão misericordioso, as coisas não acontecem do nada e não acontecem tão rápido. Ele vem ensinando, ele vem mostrando, mas muitas vezes a igreja está tão preocupada com os afazeres do dia a dia, tanto da casa quanto do templo, que não consegue entender as mensagens. Então, as leis não vão permitir, a própria estrutura da sociedade não permite, não vai permitir, e nós vamos voltar para casa, no 1 a 1, no mano a mano, e apertando ainda mais o pé, você nem vai poder pregar para o teu vizinho. O máximo que vai te sobrar serão seus filhos, porque às vezes você vê na época que os nazistas, eles, na época do que eles fazem, aquele horror lá, não vou repetir aqui porque essa aula vai ficar aberta um tempo, eu tenho palavras que eu não posso falar. Os vizinhos, eles denunciavam quem era judeu. Ó, fulano é judeu. Ó, fulano tá fazendo isso. Na perseguição, você vai ver a história lá da União Soviética, como que o comunismo, o que ele fez. Tem um filme sobre esse assunto, eu esqueci, se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição, que conta essa história. Então você olha lá, a história já vai contando. Quando a gente fala de terapia, se você não conhece a sua história, as chances de você errar são muito maiores. Na história da humanidade é a mesma coisa. Na história da igreja, a mesma coisa. Mas, Violeta, será que Cristo vai voltar? Será que está perto? E daí, se está perto, se está longe? Você tem que estar preparado de noite. Vai lá na parábola das 10 virgens. Se você não tiver azeite, se você não tiver antecipando o caos, o que essas 10 virgens elas fizeram? 5 estavam de boa. Ai, Deus proverá. Vai dar tudo certo, o noivo vai chegar rapidinho. E as outras 5 estavam como? Prevendo a catástrofe. Qual que era a catástrofe? Elas ficarem sem azeite. Então muita gente hoje vive igual as 5 nécias, as 5 burras. Ah não, Jesus vai voltar logo, então nem vou ter filho, nem vou casar, nem vou fazer nada, vou ficar de boa, Jesus volta logo. Ah, até 2030 Jesus volta. Tá, e se ele não voltar até 2030? Se ele não voltar até 2330? Você precisa ir se preparando, tendo o azeite. E não é só o azeite espiritual, é o azeite emocional, é o azeite financeiro. E agora entrando no financeiro, essas igrejas fechando, essas portas fechando, muitos pastores já experimentaram essa desgraça na pandemia. Já experimentaram. A igreja fechou, nós fomos todos para o online, nós ficamos todos confinados e quando voltaram a igreja não voltou. E eu pergunto para você, você está preparado para isso? Você está preparado para uma bancarrota, ou seja, uma falência eclesiástica? Será que você está? Então, se preparar, isso aqui é um alerta. Violeta, você acha que pastor tem que trabalhar? Pastor tem muito trabalho. É verdade. Um pastor genuíno, ele tem trabalho pra cacete. Ele tem muito trabalho. Porque lidar com pessoas é extremamente trabalhoso. Mas eu te pergunto, se isso acontecesse, o que aconteceria com você? Se você tem uma igreja aí que tem um faturamento que mantenha a igreja, que mantém a sua família. A própria Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Mas e se isso não for mais possível? O que você vai fazer da sua vida? Vai para baixo da ponte? Eita, mas a Bíblia diz que nunca, no Salmo lá, que nunca viu um... É Salmo? Não sei, diz aí onde que tá. Nunca viu um justo mendigar o pão. Deus vai prover. Cuidado, será que você não está se comportando igual aquelas 5 virgens nécias? Então, aqui é uma aula para você pensar.
É uma aula para você olhar para o futuro, olhar para as coisas que estão acontecendo aqui, ó, embaixo do teu nariz, você não tá vendo, né? Escreve um bilhete aqui, ó, idiota, e cola aqui, ó. Todo mundo vai ficar rindo da tua cara e você não sabe o que tá escrito aqui. Violeta, você tá me chamando de idiota? É pra mexer com a tua cabeça, sabe? É pra dar um chacoalhão em você, pra ver se você entende, você compreende isso. Então, eu pergunto pra você, você tá preparado pro fim da igreja? Você tem a palavra no seu coração a ponto de que se todas as Bíblias forem queimadas, você conseguir transmitir o evangelho para os seus filhos? Você tem essas histórias internalizadas em você? É claro que nós estamos aqui, na maioria, imagino, num grupo de pastores, os pastores adoram, tem um monte de coisa decorada na cabeça. Mas como você passaria isso à frente? Como que você, se você não tivesse a Bíblia na sua mão, como que você falaria desse evangelho para os seus filhos? Como que os seus filhos falariam para os seus netos? É para você pensar. Bom, a aula de hoje é essa e eu espero você para a nossa próxima aula ou espero você para o nosso próximo vídeo, caso você não seja meu aluno. Não esquece de deixar o like se você está assistindo esse vídeo no YouTube. Não esquece de se inscrever porque não custa nada. E se você quiser fazer parte do nosso treinamento, meu ministério, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Vou ver se eu consigo deixar um presente para você. Se você chegou até o final, você vai saber que tem um presente aqui na descrição. Então, um beijo, um abraço, até mais. Tchau.